Uau! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Melba Jorge. Fiquem ligados, fiquem atentos a todas as terças-feiras. Espero que hoje cada um de vocês que ouvir este podcast de alguma maneira seja inspirado, seja motivado. Lembram-se daquela pergunta que os tios, as tias, os pais faziam? O que tu queres ser quando cresceres? Eu quero ser médico, eu quero ser advogada, eu quero ser engenheiro. Lembram-se? E lembram-se da rapidez na qual nós todos conseguíamos responder aquilo que nós queríamos. Poucas pessoas, poucas crianças tinham a dificuldade de responder o que querem ser, provavelmente porque tinham vários dons e não sabiam entre médico, engenheiro, advogado, qual deles. Mas tinham uma noção daquilo que queriam ser. Eu considero o processo de redescoberta, o processo de autorredescoberta, que eu possa dizer assim, um processo onde nós temos que voltar a ser menininhos, voltar a ser aquelas criancinhas. E quando eu digo voltar a ser aquelas criancinhas, eu estou a falar da pureza do coração. Eu estou a falar da fé. Eu estou a falar da confiança. Onde nós conseguíamos dizer, eu quero ser médica. Eu quero ser advogada. Porque muitas das vezes o que acontece na nossa vida é que nós temos a ideia daquilo que são as nossas paixões, daquilo que nós gostamos, mas chega um ponto que nós deixamos que o mundo nos molde numa caixinha, com coisas como estas. Tu és muito introvertida, tu és muito extrovertido, tu falas muito alto, tu falas muito baixo, tu falas e nunca paras de falar, tu nunca falas nada, nós nem sabemos o que é que tu achas. Coisas como essas vão moldando, nós vamos acreditando naquilo que o mundo diz que nós somos, e depois nós temos um pequeno menu, onde se alguém pergunta, Melba, quem és tu? Eu vou dizer, eu sou Melba Jorge, eu sou muito extrovertida, eu falo muito, eu falo rápido, eu isto, eu aquilo. E houve um dia, quando eu estive a refletir sobre quem eu sou, eu parei e eu disse, mas tudo isso que eu digo que eu sou, será que eu realmente sou? Ou isso são coisas e são características e são dons que o mundo foi me pondo dentro de uma caixinha e foi me dizendo que eu sou isso, e eu fui aceitando. E eu parei e eu perguntei, Melba, na verdade, quem és tu? E o meu choque veio quando eu não consegui responder na totalidade. A única coisa que me ocorreu, sendo alguém crente, alguém que acredita na palavra de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu fui para a palavra de Deus e eu disse, não, eu sou quem Deus diz que eu sou. Mas a minha pergunta era, o que Deus diz que eu sou? E aquilo foi tudo um processo de redescoberta, porque Deus diz que eu sou vitoriosa. Deus diz que em tudo, Ele está comigo. Deus diz que eu posso todas as coisas através dele que me fortalece. Então, aquilo foi. Então, isso significa que todo esse tempo que eu achava ou acreditava em algum momento em sorte, que hoje pode dar, amanhã não pode dar, hoje posso ser bem-sucedida, amanhã não posso ser bem-sucedida. Será que isso tudo foi algo que o mundo me ensinou? E eu me apercebi que sim. Porque se Deus diz que eu sou vitoriosa e que eu posso tudo naquele que me fortalece, significa que em tudo eu sou vitoriosa. Não porque não vou ter dificuldades, mas a dificuldade não significa o meu fracasso. Outro dia eu estive a falar com alguém onde eu disse que quando tu estás numa função, estás numa empresa e tu não estás a desempenhar bem, a falta do desempenho não significa a ausência do teu potencial. Tu tens potencial para desempenhar no mais alto nível.
No entanto, a realidade neste momento é que tu não estás a desempenhar no mais alto nível. Então, em nenhum momento, tu deves começar a ter um certo nível de descrença contigo mesmo. Que muitas pessoas nos indicam para esse caminho, onde tu começas a pensar que tu não és bom o suficiente, que não podes as coisas, porque tu não estás a desempenhar, porque tu não és potencial, porque tu... Não. A falta de desempenho não significa a ausência do potencial. A falta de eu conseguir alcançar um objetivo hoje não significa que eu não sou vitoriosa. Então foram estas conversas que eu comecei a ter comigo mesma, no meu processo de redescoberta. Muitas pessoas diziam que eu falava muito. E eu me lembro quando eu comecei a namorar com meu marido, eu sempre perguntava, eu estava toda hora a dizer, mas tu achas que eu falo muito? Ele dizia, não, tu falas o suficiente, para de me fazer essa pergunta. E eu depois sentei e disse, mas por que eu estou constantemente a fazer essa pergunta? Porque o mundo, quando dizia que eu falo muito, não dizia numa perspectiva positiva, dizia numa perspectiva negativa. Então, de tanto eu pôr na cabeça que eu falo muito, eu achava que aquilo era um incômodo para as pessoas. Mas depois, quando eu comecei neste processo de redescoberta, eu vi que não. O meu falar é algo que eu tenho como algo positivo meu. É uma vantagem para mim. Como é que eu posso usar isso para melhor atingir aquilo que eu quero atingir? Então, no meu processo de redescoberta, eu levei as pequenas coisas que o mundo transpareceu como se fossem coisas negativas, eu tornei a elas em coisas positivas. Eu comecei a ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu era uma pessoa que eu me chateava facilmente. Eu comecei a ver, mas o que me chateia? Por que me chateia? Eu comecei a pegar e a começar a assumir controle de cada emoção que eu tenho. Então, eu escrevi aqui 4 pontos que eu queria compartilhar sobre como é que eu acho e como é que eu fiz para me redescobrir. Em primeiro lugar, começa com o exercício do espelho. E o que o exercício do espelho fez e ainda faz para mim? O exercício do espelho onde eu me encaro, sem maquiagem, sem nada. Eu de tu para tu, onde eu olho para mim e eu uso várias frases para me dizer. Okay? Eu falo comigo mesmo. Eu digo a mim mesma quem eu sou. Não quem dizem que eu sou, mas quem eu sou. Eu olho para mim e eu vejo as perfeições que eu tenho. E alguns exemplos de algumas coisas que eu digo é: Melba, eu estou orgulhosa de ti. Melba, parabéns. Melba, well done. Melba, ali, podias ter feito um pouco melhor. Mas lembra-te que daqui para aqui fizeste bem. Tu vais conseguir. Continua. Melba, tu podes até ter dias maus, mas a única coisa que tu não podes fazer é desistir. Tu não estás permitida em desistir. Eu vou falando comigo para me relembrar quem eu sou. Muitas das vezes, quando eu tenho algum sentido de culpa por alguma coisa, eu me olho no espelho quando eu acordo pela manhã. Melba, Deus te perdoa. Jesus te perdoa. Consequentemente, tu também te perdoas. Porque uma das coisas que paralisa muitas pessoas é a culpa. Quando nós vivemos constantemente na culpa, nós paralisamos o nosso futuro. Nós paralisamos o nosso destino. Então eu digo-me, Melba, eu te perdoo. Aquilo é uma maneira de eu conseguir deixar a culpa para trás e naquele dia pela manhã, depois de eu me dizer, Melba, eu te perdoo, eu consigo avançar, eu consigo fazer progresso. E por último, uma das últimas coisas que eu sempre me digo é que hoje eu me comprometo em ser feliz. Hoje eu me comprometo em amar. Hoje eu me comprometo em ter gratidão. Automaticamente, quanto mais tu vais te dizendo essas frases, mais tu vais te redescobrindo e mais tu vais te moldando a pessoa que tu queres ser. A segunda coisa refere-se àquilo que eu tive a dizer há pouco tempo, que é assumir controle das minhas emoções. O que me faz ficar chateada? O que me faz ficar feliz? O que me faz ficar
às vezes parecer que estou ansiosa? O que é que me faz? Quais são as emoções que eu tenho? Quando tu fazes aquilo que nós tivemos a falar no podcast anterior, de parar e refletir, fazer as perguntas certas, tu consegues pegar nessas emoções e tu consegues lidar com essas emoções. A terceira coisa é pequenas mudanças que fazem toda a diferença. Mas essas pequenas mudanças têm que ser coisas que fazem diferença para ti. Eu posso te dizer que para mim, acordar mais cedo fez toda a diferença. Para ti, pode não fazer. Eu posso dizer que para ti, para mim, ser uma pessoa que tem checklists, que tem listas, que escreve, que organiza-se. Isso foram pequenas mudanças que eu fiz na minha vida, que ajudaram-me. Mas para ti, pode não ser. Então, quais são? Porque muitas das vezes nós queremos fazer grandes mudanças antes mesmo de conseguir fazer pequenas mudanças. São pequeninas coisas que depois dão-te mais força para tu fazeres as coisas maiores. Então começa com pequeninas mudanças. Se alguém dizia que tu falas muito e se calhar é algo que tu agarras muito nisso, ou se alguém sempre dizia porque tu és tímido, tu és muito tímida e tu achavas que isso é algo mau, a pequena mudança é tu começares a aceitar quem tu és e começares a ver quais são as vantagens que tu podes tirar disso. Claro que se tu és alguém que falas muito, podes ver, será que eu estou a falar nos ambientes certos, com as pessoas certas? Se tu és uma pessoa que aparenta ser mais tímida, será que em certos ambientes eu devo falar mais do que neste momento eu estou a falar? Como é que eu posso mudar isso? Esse momento de reflexão, essas perguntas são importantes e são estas pequenas mudanças que tu podes implementar no teu processo de redescoberta. E por último, é importante ter um coração como se fosse um coração de um bebê. Puro, sincero e confiante. Não deixa que nada nem ninguém venha e tire-te o prazer de te amar assim como tu és. Muitas das vezes a razão por que nós não nos amamos, por que nós não nos aceitamos, por que nós não nos celebramos, é simplesmente porque alguém disse. Ou simplesmente porque o nosso coração perdeu aquela pureza, perdeu aquela confiança, aquela sinceridade e nós começamos a viver de fora para dentro ao invés de dentro para fora e nós deixamos que as circunstâncias à volta de nós influenciem o nosso coração, a nossa mente e, consequentemente, as nossas ações. Então, vamos voltar para aquele coração mais puro. Passa mais tempo contigo mesmo. Muitas das vezes nós queremos sempre sair, estar com pessoas, estar à volta de pessoas, ouvir opiniões, ouvir conselhos. Tu és o teu melhor conselheiro. Ouve a ti mesmo. Conversa contigo. Olha, o exercício do espelho não é fácil. Tu olhares e encarares a ti mesmo. Mas tu vais ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Então, muitas das vezes, nós podemos pensar que alguém ou situações tiraram algo de nós, ou que nós nos perdemos, mas na verdade nós é que deixamos nos perder. Ninguém é responsável pela nossa... ninguém é responsável por nós termos nos perdido ao longo da nossa vida. Nós é que somos responsáveis. E como pessoas responsáveis, como pessoas que têm a vontade de ser melhor e fazer melhor, nós, neste processo de nos redescobrirmos, nós vamos nos encontrar. Então, amigos, amigas, vitoriosos, vitoriosas, stay blessed and refreshed.